Eu quero ler alguns textos bíblicos. Abre tua Bíblia em Colossenses, Colossenses 1, 13. Eu vim para cá com desejo de falar sobre isso. Talvez, para alguns eu vá chover no molhado, mas é sempre bom a gente lembrar das coisas, né? Foi Paulo e Pedro também que falou, os dois falaram. Eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é para segurança vossa, é para a segurança de vocês, né? Vamos lá, vem comigo, presta atenção. Amém? Posso orar? Pai, nós vamos repartir a Tua palavra nessa hora, e eu quero te pedir, Senhor, que toda distração seja cessada nessa hora, que todo ladrão, Senhor, da Tua semente, da Tua palavra, seja impedido nessa hora, Senhor, de se manifestar nesse lugar. Todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor, caia por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Nós amarramos agora principados, potestades, dominadores desse mundo na região celestial. Nós declaramos agora amarrados, frustrados os planos, no nome de Jesus, e separamos esse lugar, Senhor, esse momento agora, para que a Tua palavra tenha livre curso. Fala conosco, naquilo que Tu não me usar para falar, Tu fale nas entrelinhas, mas que saiamos daqui hoje, Senhor, com a Tua palavra impressa nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Seja assim. Em nome do Senhor. Quem abriu o texto? Amém? Está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos ao entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Que texto maravilhoso. Que texto esplêndido que a gente lê e traz uma compreensão total. Paulo conseguiu, em poucas palavras, em poucas linhas, ele conseguiu escrever, na verdade, de quem é o Senhor, de quem é Jesus, de toda a obra dele feita sobre a terra, de todo o plano de Deus no céu, de tudo que ele depositou em Cristo Jesus, de toda a riqueza da glória que tem nele, e aonde nós nos encontramos nele, naquilo que nós recebemos dele. E no benefício que foi um dia encontrar Jesus, porque ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Eu não sei se quando você lê isso, quando você ouve isso,
quando você se depara com esse texto, eu não sei se ele produz algum efeito na tua vida, no teu coração, se ele te traz à memória algumas coisas, porque a nossa mente, ela tem memória e tem coisas que a nossa memória precisa ser ativada, porque o tempo passa e parece que nós nos esquecemos das verdades de Deus, daquilo que Deus falou acerca da gente, daquilo que Deus fala acerca dos planos dele, do propósito dele e de quem ele é na nossa vida. Tem hora que nós precisamos reavivar, reativar a memória para que a gente possa se mover por fé, uma fé consistente, porque Paulo termina falando, se é que vocês permanecem na fé, alicerçado nele. Essa arguição de Paulo é que tudo isso que ele falou é uma verdade imutável, é uma realidade, é palpável o que ele disse, é uma obra que já foi feita, mas ele fala que nós precisamos permanecer na fé, porque nós podemos sair dela. Nós precisamos estar alicerçados em Jesus, porque nós podemos sair dele. E daí tem uma coisa que nós precisamos fazer, uma manutenção, e essa manutenção ela tem que ser diária, essa manutenção ela tem que ser recorrente todos os dias da nossa vida, porque nós temos um costume muito ruim de esquecer das coisas muito fáceis. Amém? E aí eu fico, assim, não impressionado, acho que a palavra correta não é impressionado, acho que a palavra correta é maravilhado, de ver pessoas falando como testemunhos aqui, que nós ouvimos hoje. Eu venho pensando em uma coisa para falar, e aí eu ouço alguém falando alguma coisa e vai ativando a minha memória das coisas, né? Porque a gente ouve, por exemplo, Bia e Neilson falarem de uma realidade que eles encontraram agora, que caiu uma ficha de um momento ruim que eles tiveram, e de como eles encontraram o Senhor, mas de algo que eles já conheciam, já sabiam, já era conhecido dele, já entregaram a vida a Jesus um dia, já sabe que ele é Senhor de todas as coisas, sabe que ele tem poder para fazer todas as coisas, mas na hora que a adversidade vem, parece que a nossa fé e a nossa memória dá uma tela azul. A gente esquece de que ele é bom. Entende o que eu falo? Sim ou não? Tem um outro texto que eu quero ler, que está em Hebreus. Deixa eu me reconciliar com a minha Bíblia aqui. O escritor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem escreveu esse livro, né? Uns atribuem ele a Paulo, outros atribuem a Apolo. Tem algumas atribuições, embora não tenha uma veracidade de quem tenha escrito. Mas o escritor, ele começa escrevendo o livro dele, capítulo 1, ele fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. De quem ele está falando? De quem? Mas é o Jesus que você crê? É o Jesus em qual você tem colocado a tua esperança, a tua vida? Porque parece que esse irmão que escreveu esse livro, ele tinha dentro dele uma certeza para poder falar, uma convicção, uma impulsão do Espírito Santo, uma graça para poder dizer que Jesus ele é a exata expressão de Deus. E que Deus falou através de homens e profetas de mil maneiras para falar a mesma coisa, mas agora, nos últimos tempos, ele resolveu falar através do seu Filho, a quem ele colocou como herdeiro
de todas as coisas. Então Jesus agora Deus agora fala através de Jesus, a palavra que ouvimos agora é do Senhor. Amém? A pessoa que nós temos que seguir é Ele, aquilo que Ele falou é verdade, o poder está na mão dEle. Sim ou não? Abre outro texto aí, quero que você abra outro texto. Vamos ler Bíblia, gente. Mateus 28, acho que é 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É um texto que é até corriqueiro, a gente passa, fala, a gente gosta de falar sobre aquilo que ele pediu, que ele mandou, né, que ele ordenou, que a gente fizesse discípulos, a gente baseia nisso. Mas parece que esse versículo 18, ele passa por nós quase despercebido para a nossa fé. Ele declarou assim: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda a autoridade. Não tem mais autoridade para ninguém. Se toda a autoridade foi entregue na mão dele, qual outra autoridade sobrou no céu e na terra? O que Jesus está falando? Quem manda no céu? Quem manda na terra? Eu. Sou eu que tenho todo o poder. Tem traduções aí que está escrito: todo o poder me foi dado. Não é assim? A música que a gente canta, inclusive, fala desse versículo, a gente canta como todo poder. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder, autoridade, está na mão do Senhor. Sim ou não? Amém? Vamos. Marcos 16. Eu acho que é Marcos 16. É 14. Diz assim: finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o visto já ressuscitado. Uma coisa interessante. Quantas vezes você leu na Bíblia que Jesus falou que ele ia ser entregue na mão dos homens como um malfeitor, que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar? Várias. Por que Jesus teve que olhar para os 11 e jogar no rosto dele a incredulidade deles? Porque embora eles ouviram, embora eles estavam andando com Jesus, eles não acreditaram no que Jesus falou. A fé falhou. Embora eles ficaram perplexos com Jesus e sabiam que Jesus era vindo de Deus, eles viram Jesus fazer milagres que só Deus faria. Eu vi um dia desse uma pregação que eu fiquei pensando. Jesus, quando estava no barco que parou a tempestade, diz que os discípulos olharam e falaram assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Que poder é esse que move as condições naturais da terra? Foi desse que ele não acreditou. Desse que eles viram milagres, que não creram que o que ele falou era verdade. Que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí Jesus, quando encontra eles, a primeira coisa que Jesus fala com eles é que a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Uma coisa interessante, a fé, ela pode ser tão ofuscada que até quando alguém dá um testemunho e fala que viu e aconteceu, você pode duvidar. Interessante, isso fala da gente. Mas ele disse, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem queira e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. O que está em jogo? Fala comigo, fé. Está em jogo você crê ou não crê? Amém? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse foi o mandamento do Senhor. Ele disse que no nome dele, nós poderíamos fazer todas essas coisas. No nome de Jesus, nós podemos orar pelos enfermos? Sim ou não? No nome de Jesus, nós podemos orar pelos mortos para que ressuscite? Sim ou não? Pelos leprosos, aidéticos, cancerosos? Sim ou não? No nome de Jesus, nós podemos colocar todo o mal para fora de qualquer lugar? Todo espírito que se levanta, todo demônio que aparece, a gente pode dar uma ordem, sai daqui em nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Podemos ou não podemos? Você crê nisso de fato? Você exercita isso? Faz parte da tua vida? Você está atento a isso para poder, quando olhar, e ser intencional, e falar, tem um demônio nesse negócio, vamos orar agora. Tem uma situação acontecendo, o Deus que eu creio, Ele tem poder para resolver isso, vamos orar agora. Vamos clamar no nome dEle, porque é o nome de Jesus, se dobra todo o joelho, no céu, na terra, embaixo da terra. Filipenses 2, vamos ler do 10, não, vamos ler antes. Vamos ler o 9, o 10 e o 11, podemos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Diz que Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz, mas a morte não pôde contê-lo. Deus levantou ele da morte, despojou o inferno, arrombou as portas do inferno, trouxe os portais da porta. A tua casa tem porta? Tem? A do inferno não. Diz que Jesus arrancou com os umbrais da porta, porque a morte não pôde prendê-lo lá, não pôde contê-lo. Essa palavra despojar, que ele despojou anjos, principados, potestades, está lá em Colossenses. Despojar é assim, o cara está do quartel, ele é expulso do quartel, tira as divisas dele, tira a autoridade dele. O diabo e os seus anjos perderam a autoridade, eles perderam o poder da morte. Eles perderam o controle do homem, eles perderam a autoridade que Adão tinha dado para ele. Por quê? Porque Jesus venceu o último inimigo do homem, que era a morte. Ele entrou no inferno, colocou os livres, os presos que estavam cativos em liberdade, despojou Satanás e seus anjos, expôs eles ao vitupério, à vergonha, triunfou na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vocês estão fraquinhos. Eu estou falando do Senhor. Teu coração não treme? Não é maravilhoso você olhar e perceber que o Deus que você serve, Ele tem todo o poder da obra que foi feita? Sim ou não? Talvez você não seja como eu, nunca foi na macumba, nunca botou despacho em encruzilhada, nunca frequentou centro espírita, nunca teve medo de demônio, nunca obedeceu tudo aquilo que eles falavam, com medo de desfazer alguma coisa. E um dia tu conhece Jesus e parece que tu botou uma roupa de super-homem, à prova de bala, armado até os dentes, e olha para o teu inimigo e desdenha dele, fala, vai, sai daqui agora em nome de Jesus. Talvez você não tenha passado por isso você não se anime tanto, mas é fantástico viver isso. É fantástico se deparar com isso. É fantástico saber a quem você serve. Amém? Precisamos crer e conhecer no Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos céus, na terra e embaixo da terra. Mas nós temos que crer.
Nós temos que obedecer, porque a obediência é por fé. Nós precisamos estar na mesma linha do Senhor e não viver quando a gente pergunta, tu acredita nisso? Acredito. Mas você pratica isso? Não. Então você não crê, amado. Questiona a tua fé. Questiona se você crê mesmo. Graças a Deus, eu tive um impacto de fé quando me converti, porque eu andava com um homem que tinha fé. Eu andava com um homem que, quando o filho estava doente, e naquela época ninguém tinha dinheiro para nada, ele pegava um copo d'água, orava e falava assim, isso aqui vai se tornar um remédio, agora vai te curar, bebe, filho. E o filho ficava curado. Eu vi esse cara se queimar todo uma vez. O carro ferveu na Dutra com a gente, um Passat que a gente tinha. Ele abriu o radiador, eu, não abre, não. Tudo abriu. Quem já abriu um radiador do carro fervendo? Hein? Nunca abriu não, né? Mas aí o Franco é muito cabeça dura. Não vou abrir, que água não abre não. Abre, não abre não. Tum, tomou um banho de água quente. Fervendo, ficou todo vermelho. E na hora eu quase bati nele. Cabeça dura, para que tu abriu esse negócio? Falei para não abrir. Ele todo. Fica assim não, Sidão. Fica assim não, Jesus dá jeito nisso. Vamos embora, toca o barco aí. Botamos água agora no carro e viemos lá de São Paulo até o Rio de Janeiro, eu orando, Pai, em nome de Jesus, cura minha pele, Senhor. Chegamos no Rio de Janeiro, não tinha nenhum vermelho na pele. Nem uma bolha. Quase que eu falei que nem os discípulos, quem é esse? Amado, é verdade. Eu ficava tão impressionado com a fé de um homem, que eu chegava a orar para o Senhor e falar assim, Pai, me dá essa fé. Eu quero ter essa fé. Porque a nossa fé, amado, desafia os outros. A nossa fé desafia as pessoas que estão à nossa volta. A tua fé vai desafiar alguém que está à tua volta, que crê, porque se nós falamos que cremos, nós temos que demonstrar a nossa fé. A nossa fé tem que ser vista. A fé é palpável. Entende o que eu falo? Sim ou não? Vocês lembram dos os três rapazinhos lá, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Chegaram diante da fornalha de fogo lá. Adora o Deus lá do rei, se dobra a ele, ou então vai ser jogado na fornalha de fogo. Que fé inabalável. Saiba tu, ó rei, que o meu Deus pode me livrar desse fogo. Mas se ele não me livrar, nem assim eu vou me curvar diante do teu Deus. O que aconteceu? Foi jogado na fornalha de fogo, mas o fogo não queimou eles. Os caras que levaram ele para jogar na fornalha de fogo morreram só no calor, mas eles... Porque tinha um quarto homem na fornalha. Tinha um quarto homem na fornalha que olhou para o fogo deles e falou assim, ele creu, eu estou com ele. Vamos lá, vamos passear no fogo e se bronzear enquanto eles morrem lá fora. Como é que está a tua fé, querido? Eu estou animando você e falando de coisas que é para trazer a memória. Tem memória que precisa ser reativada em nós. E a fé tem que ser reativada. Todo dia ela tem que ser reativada, senão a gente esquece para quem a gente vive. A gente esquece para quem nós servimos. A gente esquece quem foi que nos salvou. A gente pode esquecer até que o Senhor existe. Entende? Vou ler o último texto contigo. Atos, livro de Atos, tem uma história interessante. Livro de Atos, se eu não me engano, 19, aguenta aí, deixa eu ver se é. Atos 19, 8. Atos de 8 a 20. Eu quero ler. Eu não estou me propondo a falar pouco. Estou me propondo a ler mais textos bíblicos. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Amém? Ela é apta para ensinar.
ela é apta para dividir osso de medula e para discernir as intenções do coração. Não é assim? Tem poder na palavra do Senhor. Quem crê nisso? Amém? Eu quero ler, e a minha oração é que essa palavra ela dê um impacto no teu coração. Que ela entre na tua alma, no teu espírito, e faça o teu coração relembrar de tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele falou para você. Pode ser assim? Em nome de Jesus? Vamos lá. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola em Tirano. Uma coisa interessante. O fruto da fé de quem crê é que fala mesmo que seja chacoalhado, mesmo que seja resistido, mesmo que alguém blasfeme e fale mal, ele continua pregando aquilo que ele crê. Sim ou não? Amém? Você tem pregado? Tem anunciado? Tem falado? Porque isso fala da nossa fé. Tem tido vergonha de estar em algum lugar e falar? Vou falar aqui, só tem fera. Só tem gente que não quer ouvir falar de Deus. Mas, amado, foi justamente para isso que Deus colocou lá. Para você demonstrar a tua fé e abrir a boca com ousadia. Amém? Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Estou falando da obra de um homem. Passou 2 anos numa escola, com aqueles que creram, anunciando Jesus. E toda a Ásia ouviu falar do Senhor, por conta da fé desse cara. Uma coisa tremenda. Sim ou não? Amém? Aonde você mora? Bairro que você mora? Teu vizinho já ouviu falar de Jesus? Alguém sabe que você é crente? Você já anunciou o Senhor, já falou que Ele é dono de tudo, que Deus depositou tudo na mão dEle, que ao nome dEle se dobra todo o joelho do céu, da terra, embaixo da terra, que Ele é o Deus invisível, que tudo foi depositado na mão dEle, que é a solução para a vida de qualquer pessoa, porque Ele tem todo o poder. Teus vizinhos conhecem? As pessoas que estão à tua volta conhecem? Tu crê mesmo nisso? De fato, você tem essa fé? E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Fala assim comigo, milagres extraordinários. Por onde que ele fazia? Pelas mãos de Paulo. Pelas tuas mãos. Já presenciou algum milagre extraordinário? Já teve a ousadia de pôr as mãos e orar? Já teve a ousadia de chamar o nome de Jesus? Porque se você não fizer isso, ninguém vai ver os milagres extraordinários de Deus através das tuas mãos, porque você diz que crê, mas você não pratica. Você diz que crê, mas você não faz. E aí esse Deus que você diz que é tão grande, talvez para você ele não tenha esse tamanho todo. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguém prega e fala sobre isso, até distribui toalhinha, lencinho para os outros levarem, achando que a unção está na toalha, está no lenço, mas não. Os irmãos viram Paulo fazendo tanto milagre que eles pegavam assim as coisas de uso pessoal de Paulo e falavam assim, eu vou lá anunciar Jesus. E aí chegava lá e falava, eu ouvi de um cara lá que me ensinou que o Senhor Jesus é dono de tudo e tal, que no nome dele a gente pode fazer. E aí orava e os enfermos eram curados, os demônios eram libertos, mas não era por causa dos aventais de Paulo.
É porque junto com o avental a palavra ia, o testemunho ia, o poder de Deus ia, porque Deus quer que cada um dos seus filhos se envolva na sua obra. Você pode dizer amém? Agora aqui que é interessante. E alguns judeus, exorcistas ambulantes. Você sabe o que é exorcistas ambulantes? Quem sabe? Não, é porque o judeu, deixa eu explicar para você. O judeu é muito místico. A gente ouve falar de judeu, a gente, judeu é o povo de Deus. Nada, eles creem em tudo. Cabala, anjo, reencarnação. Eles têm uma maior mistureba na cabeça. O judeu é assim. Ocultismo. E aí tinha uns que lidavam com os demônios. Os judeus ambulantes exorcistas eram aqueles que lidavam com demônios. Aqueles que acalmavam o demônio, conversavam com o demônio. Você vê isso aí. É só você procurar em um terreiro desse qualquer que tem um demônio lá falando. Fala até do bem. Diz que quer fazer o bem para você, mas se você quiser fazer o mal para alguém, ele faz também. Mas Jesus falou que uma fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou a fonte é de água doce ou ela é de água amarga. Não é assim? Pelo fruto vocês conhecereis. O Franco tinha uma música que ele fez, como é que era? Da canoa furada? Eu não lembro não, senão eu ia cantar. Ia cantar a música da canoa furada. Mas esses judeus eram assim. Eles eram espiritualistas. Espiritualistas. Talvez eles jogassem uns búzios. Faziam uma coisa assim. Mas eles ouviram do poder que estava em Paulo. Eles viram a força e o impacto da fé de Paulo e de Paulo usando o nome de Jesus, deixando um monte de gente liberta, curada. Eles ouviram falar isso, mas eles não queriam largar a prática deles, nem serem outras pessoas. Aí diz assim, continua comigo que a história é boa. Eu estou no 13. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Uma coisa interessante, amados. Para pensar. Raciocina comigo. Vem comigo, não deixa a fome te pegar não, porque o cheiro já está chegando por aqui, né? Deixa nem o sono, nem o enfado do dia a dia, nem o cansaço, nem a fome pegar você. Mas raciocina comigo. Esses judeus, eles deram de frente com alguns espíritos malignos, algumas pessoas endemoniadas. E aí eles falaram assim: esconjuro-vos, eu mando vocês saírem daqui, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para ele, pensa direitinho, fala assim: eu sei quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Sim ou não? Eu também conheço Paulo. Os demônios conheciam Paulo. Sabiam da intimidade de Paulo, do poder que Paulo pregava, da fé que ele tinha, da autoridade que ele falava no nome de Jesus. Paulo foi conhecido nos céus. Conhecido. Mas ele olha para os caras e fala assim: vocês, quem vocês são? Ele não está falando assim: eu não conheço vocês não. Ele bem conhecia aqueles caras. Eles sabiam quem eles eram. Ele está falando assim: com que autoridade você está falando comigo?
No nome de quem você está falando comigo? Se for explodir, me avisa. No nome de quem você está falando? E aí, olha o que aconteceu. Versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles. Quantos eles eram? 7. Acorda aí, gente. Eram 7? Eles eram 7. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O demônio deu um couro nos 7. Machucou os 7. Deixou eles pelados, expostos. E eles saíram correndo, fugidos. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus quanto gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E também muitos do que haviam praticado as artes mágicas reuniram os seus livros e queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que obra fantástica. Que obra tremenda Deus faz através daqueles que creem no seu nome. Que obra tremenda Deus pode fazer através daqueles que, imbuídos de fé, confiam no Senhor e avançam, sabendo que Ele é poderoso para fazer. Que obra tremenda Deus faz com aqueles que, sabedores de quem é Jesus, se colocam debaixo da autoridade dEle, com autoridade, desfazem as obras do diabo. Mas que obra tremenda o diabo faz na vida daqueles que professam, falam, dizem que crê, mas não são conhecidos no mundo espiritual, porque têm uma fé rasa, rala, fraca, débil e inoperante. Nós temos que ter o maior cuidado de um dia o mundo espiritual do mal olhar para a gente e falar assim: olha, eu conheço Jesus. Eu conheço todos os pregadores que vocês ouvem falar, falam dele aí. Mas você, quem é você? É um risco. É um risco ou não é? Sim ou não? Precisamos crer, obedecer e praticar. Amém? Aquilo que você sabe e acredita, obedece e pratica. Tome ousadia diante de Deus, de falar dele, de tapar a boca do diabo e de se posicionar no lugar certo com ele. Amém? Para que você não seja pego em volta pelo diabo para poder querer bagunçar a tua vida. Se levanta no nome do Senhor. Questiona a tua fé. Questiona ela. Porque se você crê, você tem que viver segundo aquilo que você crê. Amém? Pode ser assim? Podemos orar? Amém? Eu não sei quantas lutas você tem vivido. Eu não sei qual é a demanda da tua vida. Eu sei que o diabo tem colocado muita cadeia em pessoas, em crentes, lançando cadeia na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções. Tem gente escravo de si mesmo, escravo de situações, de pessoas. Vive, mas não é para o Senhor. Vive, mas não é por uma fé consistente. Vive se achando desfavorecido. Vive crendo que Deus não quer nada contigo. Eu falei na reunião de oração esses dias sobre
confiar em Deus. Deu um testemunho da Raquel. Um irmão escreveu para mim e falou assim, olha, eu queria falar que eu fui abençoado com a tua palavra. Foi rapidinho. Porque eu cria que Deus podia fazer todas as coisas, mas eu não cria que Ele fizesse para mim. Eu ouvi hoje a Bia falar isso. Eu acreditava que Deus queria dar tudo para todo mundo, mas para mim eu não acreditava. É uma fé equivocada. É uma fé equivocada. São coisas que nós precisamos ser livres e libertos. Amém? E nós estamos aqui hoje no nome de Jesus? Sim ou não? Você crê que hoje aqui cadeias vão ser quebradas? Você crê que hoje a tua vida pode ser mudada? Você crê que hoje você pode olhar para as tuas lutas de outra forma e vencê-las, ao invés de ficar refém das situações que você vive? Crê ou não crê? Sim ou não? Se você está nessa luta, se você é um desses que eu estou falando, eu quero orar por você. Porque eu estou cheio de ousadia no nome de Jesus hoje, para ver cadeias caindo nesse lugar. Amém? Eu quero ver o poder de Deus operando na tua vida. Eu quero ver a tua fé saindo dessa amnésia e se tornando consistente. Mas aí, para eu fazer isso, eu quero que você venha aqui para a gente orar. Quero que você saia do teu lugar e venha para cá. Porque hoje é o dia que a nossa fé ela tem que ser equalizada no Senhor. Hoje precisa haver consistência no que você crê. Talvez você esteja sendo assolado por coisas na tua vida que são recorrentes. Recorrentes. Eu, quando me converti, o pastor falou para mim assim, o diabo, ele tem um fichário antigo, velho, ele não renova. Ele faz sempre da mesma maneira. Aí é fácil da gente identificar a mão dele. E ele falou de algo da minha vida. Ele falou, olha, eu já vi famílias acabando igual a tua, dessa mesma maneira. Como é que você explica isso? E na hora, eu tive uma visão minha, abraçado com minha mãe, chorando. Meu pai tinha ido embora de casa, com a mulher, uma prima dele, e ela sofrendo. E eu falava para minha mãe assim, mãe, quando eu crescer, eu nunca vou querer ser como meu pai. E naquele dia eu estava fazendo a mesma coisa que meu pai, porque as circunstâncias me levaram para aquilo. Era mais forte que eu. E aí foi nesse dia que eu descobri que eu precisava de Jesus. Eu preciso desse poder operando na minha vida, transformando o que eu sou. Preciso. Tem gente que não consegue ter um relacionamento, fazer uma família, construir alguma coisa. Já viu? Tu constrói e o diabo vem e derruba. Tu nunca sabe o que é. Nem sabe que tem um poder por trás disso operando na tua vida. Você precisa ficar livre. Você precisa colocar a tua fé em Jesus. Amém? Tem gente que luta com dores de cabeça. Não é assim? Tem gente que luta com depressão. Isso vem de Deus, amado. Tem um poder do mal operando na tua vida. Precisa ser quebrado, você precisa crer, você precisa tomar posse em Jesus. Você precisa dar um basta. Você precisa se levantar no nome de Jesus e falar, isso vai sair da minha vida hoje. Em nome de Jesus. Tem gente que não tem sucesso nas coisas que faz. Nem sabe o motivo. Não sabe que tem uns demônios atrapalhando o teu caminhar, o teu andar, te enganando. A tua fé precisa ser consistente. Amém? Você lida com ira. Tem uma ira incontrolável. Ciúme incontrolável. Tem um espírito que se alimenta disso, que destrói a tua vida. Tem gente presa na pornografia, escravo dos olhos. Igual Sansão,
chamado por Deus, chamado para ser príncipe, e destruindo a vida pelo que vê. Porque diz que tudo aquilo que Sansão via, ele ia atrás. E era sempre uma mulher. Um homem forte, poderoso, dominado por uma mulher. Quantos homens fortes, poderosos eu conheço, dominados por uma mulher qualquer? Uma Jezabel da vida. É um domínio. É um domínio maligno e você precisa se levantar e quebrar ele em nome de Jesus. Eu espero que você que tenha vindo aqui na frente, tenha vindo com a fé de que o Senhor é poderoso para te libertar hoje. Espero que você acredite de fato que o poder não está em mim. O poder está no nome de Jesus, que é nome acima de todo nome. Ao nome do Senhor Jesus se dobra todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e até dos que estão debaixo da terra, porque Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade lhe foi dada. Ele é todo poderoso. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas, derruba fortalezas. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio da criação. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nele tudo se fez, sem Ele, nada do que foi feito existiria. Ele é desde o princípio, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor todo-poderoso, Ele é o Deus que te chamou, Ele é o Deus que confiou a você uma revelação, você crê nele, porque os teus olhos foram revelados, você é revelado de Jesus, você precisa agora ter uma fé consistente, a se levantar, é ativar a tua memória, a tua fé e falar para o teu eu e ordenar a tua alma e falar: levanta-te, alma, e descansa no Senhor. Eu sou fortalecido, eu sou abençoado por Deus. Eu hoje coloca para fora hoje, em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus todo mal, todo espírito maligno, todo espírito que traz problemas para a minha vida, tem trazido enxaqueca, tem trazido dores, tem trazido mal-estar, tem destruído a minha felicidade, tem roubado os meus sonhos, tem me tirado da minha família, da minha casa, tem destruído os meus bens, tem destruído com o meu ser dentro de mim, destruído relacionamentos, tem me aprisionado pelos meus olhos, pelas minhas carências, pelas minhas necessidades. Eu coloco por terra agora, eu digo agora em nome do Senhor Jesus, saia daqui, sai da minha vida, caia por terra, você não tem poder, você é um mentiroso, você entra e se apropria do que não é teu. Eu não pertenço a ti, eu pertenço a Jesus, eu fui comprado por grande preço, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, Ele verteu o sangue no Calvário para me encontrar, eu pertenço a Ele, o Espírito Santo habita em mim. Tira a mão da minha vida, tira a mão dos meus negócios, tira a mão dos meus familiares, tira a mão dos meus vizinhos, tira a mão do que é meu, porque eu sou de Jesus. Eu proíbo, eu não permito nenhuma manifestação sobre a minha vida, eu não permito nenhuma cadeia, eu quebro agora com toda a cadeia de bronze. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, derreta como cera diante do Senhor, porque aqui tem fogo queimando, aqui tem um fogo do Espírito, Ele é sobre a minha vida, eu sou dEle, e Ele é meu, e hoje eu vou me levantar e nunca mais eu vou ser escravo de ninguém, e nem de mim mesmo. Eu quero que a minha fé hoje seja fortalecida, eu quero que a minha fé hoje seja engrandecida no Senhor. Eu ordeno a minha mente agora, ao meu coração agora, para que reative a minha fé, porque foi por ela que eu cheguei aos pés do Senhor, e é por ela que eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Ele é o meu Senhor. Seja livre, seja tocado hoje pelo Espírito de Deus. Seja livre, nunca mais permita ser escravo de nada. Nunca mais permita. Se levanta em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, hoje nós estamos aqui. E nós vamos ver agora, a partir desse momento, nós vamos ver as tuas maravilhas, os teus milagres, os teus feitos, através de nós. Porque nós confiamos em Ti. Nós colocamos a nossa fé nas Tuas mãos. Olha para cá. Recolhe aqui cada nome, cada situação. Entra com a Tua providência. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim. Seja assim. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Tu és Deus, Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ti, Senhor, ministramos o louvor. Recebe nossas vidas. Em nome de Jesus.